Você já sentiu o peso de caminhar com Deus e ao mesmo tempo não ouvir sua voz? Já experimentou o frio de uma madrugada sem estrelas, onde até a oração parece ecoar apenas dentro do peito, sem resposta? Talvez você conheça o nome disso. Alguns chamam de deserto, outros de provação. Mas os que realmente andam com Deus sabem. Há um vale tão profundo que nem a luz do sol alcança, e nele a alma é despida de todo orgulho, até que reste apenas o pó e a cruz. Foi nesse vale que um jovem chamado David Brainerd viveu seus dias. Não era um homem de grandes púlpitos, nem de discursos polidos. Era um missionário marcado por lágrimas, febres e noites geladas, onde o vento cortante da floresta americana parecia zombar de sua fragilidade. Enquanto muitos buscavam conforto, ele buscava almas. E encontrou o coração dos índios americanos, não com ouro, nem com armas, mas com a chama de um amor que queimava mais que sua própria vida. Mas antes de encontrar essas almas, ele encontrou um silêncio. Um silêncio que esmagava a alma. Um silêncio que só quem já tentou orar até perder a voz entende. A cada manhã, David acordava com um peso no peito, como se o próprio céu estivesse fechado. E ainda assim, ele se arrastava para a presença de Deus. Não por força humana, mas por uma urgência eterna, a convicção de que o mundo é breve e que cada respiração é um passo a menos até a eternidade. Naquele tempo, os campos eram vastos e as aldeias indígenas viviam distantes, quase inalcançáveis. O idioma, a cultura, os costumes. Tudo parecia um muro impossível de atravessar. Mas há um segredo que Brainerd carregava. Ele sabia que nenhum muro é mais alto que o amor de Cristo. E foi esse amor que o impulsionou, mesmo quando seu corpo ardia em febre, mesmo quando a fome apertava, mesmo quando o frio paralisava suas mãos e pés. Ele não falava de missão como uma meta. Ele falava de missão como quem fala da própria respiração. A vida para ele não era medida em dias, mas em almas tocadas pelo Evangelho. E talvez seja isso que falta para nós hoje. Talvez a ferida silenciosa da igreja moderna seja que esquecemos o que é viver pela eternidade. Pregamos sobre ela, cantamos sobre ela, mas nosso coração permanece preso a esta terra. David Brainerd não teve uma vida longa, mas teve uma vida cheia. Cheia de noites ajoelhado no chão gelado, clamando pelos que nunca ouviram o nome de Jesus. Cheia de lágrimas derramadas não por si mesmo, mas por homens, mulheres e crianças que viviam e morriam sem a esperança da cruz. Cheia de coragem para entrar onde ninguém queria entrar, e de amor para abraçar quem ninguém queria abraçar. Ele entendia que, diante da eternidade, todo sofrimento aqui é breve. E talvez seja isso que o Espírito quer nos lembrar hoje. Não fomos chamados para uma fé confortável, mas para uma entrega radical. Não fomos salvos para assistir a vida passar, mas para nos lançar nela com a ousadia de quem sabe que o tempo é curto e o amor de Cristo é urgente. E então, meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, o que você faria se soubesse que só tem mais um ano para viver? Mais um mês? Mais um dia? David Brainerd viveu cada momento como se o próximo pudesse ser o último. E talvez por isso Deus o tenha usado para tocar uma nação invisível aos olhos do mundo, mas preciosa aos olhos do céu. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Essas palavras não nasceram no coração de um homem, mas fluíram como um rio eterno, vindo do próprio trono. E é desse trono que ainda hoje jorra uma voz que não se cala, mesmo quando nossos ouvidos se fecham. Uma voz que não se curva às estações, nem ao tempo, nem à frieza desta geração. Uma voz que ecoou nas florestas onde David Brainerd caminhou, onde o vento sussurrava entre as árvores e as almas, sedentas. Esperavam pela água que nunca tinham provado. Mas, e nós? Vivemos cercados de fontes artificiais, de cisternas rachadas que não retêm a água. A igreja de hoje muitas vezes se sacia com goles de emoção, mas não mergulha no rio que flui do Cordeiro. Bebemos rápido, mas não permanecemos. Cantamos sobre a presença, mas tememos o preço de habitar nela.
Brainerd não era assim. Ele não se aproximava da fonte para matar uma sede passageira. Ele bebia até que sua própria vida se confundisse com a água viva. E, ao mesmo tempo, chorava pelos que morriam de sede, sem sequer saber que havia uma fonte. A cada passo, a cada aldeia indígena que encontrava, ele via olhos secos, corações áridos, almas que nunca sentiram a chuva da graça. Aquele versículo não era para ele uma poesia distante. Era uma convocação. A sede que o texto descrevia não era apenas a falta de água, mas a fome invisível que grita dentro da alma. A sede do homem que tenta preencher o vazio com caça, com festa, com superstição, mas que ainda sente a poeira da eternidade presa na garganta. Brainerd sabia, só Cristo pode quebrar esse silêncio seco. E talvez essa seja a condição espiritual de muitos hoje. Estamos cercados de rios espirituais, mas preferimos colher poças depois da chuva. Temos a promessa da água viva, mas nos contentamos com goles mornos. Vivemos como se a fonte fosse para os domingos e não para cada respiração. O resultado: corações áridos, relacionamentos rachados, ministérios enfraquecidos. Quem tem sede, venha. O convite é simples, mas radical. Não é para quem está satisfeito com este mundo. Não é para quem acha que pode viver sem Deus. É para quem reconhece que sem Ele, morre. É para quem, como David Brainerd, se arrasta até a presença mesmo quando não sente nada, mesmo quando a alma pesa mais que o corpo, mesmo quando o frio da madrugada penetra até os ossos. Eu imagino Brainerd ajoelhado em meio à neve, os lábios partidos pelo vento, as mãos trêmulas, repetindo em oração: Senhor, eles têm sede, mas não conhecem a fonte. Deixa-me ser um mensageiro do teu rio. E penso, quando foi a última vez que a nossa oração foi assim? Quando foi a última vez que carregamos a sede dos outros dentro do nosso próprio peito? O versículo diz: receba de graça. Essa é a chave. A graça não pode ser comprada, negociada ou conquistada. É um presente que humilha o orgulho e desmonta a força humana. Brainerd sabia que não tinha nada a oferecer, exceto um coração rendido. Não era sua eloquência que abria portas nos corações indígenas, mas o fluir da água viva. Não era sua resistência física, mas o espírito que fazia florescer esperança no solo duro da incredulidade. E aqui está o alerta para nós. Não importa o quanto sabemos, o quanto pregamos, o quanto cantamos, se não bebemos da fonte todos os dias, nossa vida será um poço seco. A missão morre, o amor esfria, a eternidade se torna apenas um conceito. David Brainerd não viveu apenas como um pregador, mas como um homem, constantemente com a boca na corrente do rio de Deus. Por isso, mesmo no limite da exaustão, ainda havia em seus olhos um brilho de urgência. Ele sabia que cada dia podia ser o último e queria que cada gota de sua vida fosse derramada como oferta diante do trono. O trono ainda está lá, o rio ainda flui, o convite ainda ecoa. A pergunta é: ainda temos sede? A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A cruz está nas paredes das igrejas, mas não nos ombros dos discípulos. A cruz está nos sermões, mas não no sangue das nossas orações. Vivemos tempos onde a aparência de piedade é mais valiosa do que o custo da santidade. Onde uma postagem nas redes pode parecer mais evangelismo do que um joelho no chão. Onde a vaidade se veste de espiritualidade e o orgulho se esconde atrás de palavras bonitas. Mas a verdade é que muitos não suportariam um dia na pele de David Brainerd. Brainerd não pregava para ser visto. Pregava para que Cristo fosse visto. Ele não media ministério pelo número de aplausos, mas pelo número de lágrimas derramadas aos pés da cruz. E se ele estivesse hoje em nossas ruas e templos, talvez dissesse com voz embargada: vocês têm um Cristo confortável, mas eu conheci o Cristo crucificado. A cruz está nos adesivos dos carros, mas não nas rotas da nossa vida. A cruz está nos livros que compramos, mas não nas páginas que vivemos. A cruz está nos lábios, mas não no coração que sangra. A igreja hoje ama a vitória, mas evita a renúncia. Ama o poder,
mas despreza a obediência, ama o milagre, mas ignora o altar. E enquanto isso, o mundo segue sedento, morrendo às portas das nossas casas, enquanto nós discutimos estilos, cargos e posições. Brainerd caminhava dias inteiros, enfrentando frio e fome, apenas para chegar a uma aldeia onde talvez ninguém quisesse ouvi-lo. Mas ele ia. Ia porque entendia que missão não é opção, é mandato. Ia porque não queria apresentar uma fé domesticada, mas um Cristo vivo que salva, liberta e transforma. A cruz está no nosso vocabulário, mas não na nossa agenda. A cruz está nos retiros e conferências, mas não no silêncio da madrugada. A cruz está nos testemunhos públicos, mas não nos quartos fechados. E por que isso? Porque vivemos distraídos. Distratos pela pressa, pela busca de relevância, pela comparação. Distraídos pelo desejo de reconhecimento, pelas métricas visíveis, pelas estatísticas que alimentam o ego. Brainerd, ao contrário, viveu no esquecimento do mundo, e foi ali que Deus o lembrou. Eternamente. Ele não tinha câmeras, não tinha luzes, não tinha seguidores. Tinha apenas um céu muitas vezes nublado, um coração ardendo e uma Bíblia gasta. Ele pregaria a nós hoje com olhos fixos e palavras firmes. Vocês querem fruto sem arar a terra. Querem ceifa sem semear com lágrimas. Querem o brilho da coroa sem o peso da cruz. Mas não existe glória sem agonia. A cruz está nas nossas canções mais populares, mas não nos nossos relacionamentos feridos. A cruz está nos eventos evangelísticos, mas não nos becos onde ninguém quer entrar. A cruz está no discurso dos líderes, mas não na vida que inspira os liderados. E talvez o pecado mais disfarçado da nossa geração seja a indiferença. Indiferença ao perdido, ao pobre, ao órfão, ao quebrantado. Indiferença que mascara preguiça espiritual. Indiferença que veste roupas de prudência, mas que é, na verdade, covardia. David Brainerd não foi indiferente. Cada dia de sua vida era uma recusa consciente à comodidade. Enquanto muitos buscavam cidades prósperas para viver, ele buscava aldeias esquecidas. Enquanto outros buscavam conforto para seus corpos, ele buscava descanso para almas alheias. Enquanto outros negociavam princípios para evitar conflitos, ele arriscava a própria saúde para que a verdade fosse dita. A cruz está nas orações coletivas, mas não nos jejuns secretos. A cruz está nos murais da igreja, mas não nas nossas decisões diárias. A cruz está no amém das multidões, mas não no sim da entrega pessoal. E aqui está o confronto. Estamos cheios de discursos, mas vazios de renúncia. Falamos sobre discipulado, mas evitamos qualquer custo que exija morrer para nós mesmos. Pregamos sobre fé, mas vivemos como se nosso sustento viesse apenas do nosso esforço. Cantamos sobre eternidade, mas investimos quase tudo no presente. Brainerd interviria mais uma vez, com aquele tom que não é de acusação, mas de urgência. Vocês têm luz, mas não caminham. Têm Bíblia, mas não obedecem. Têm recursos, mas não partilham. E se a semente não for plantada, como esperam ver o fruto? A cruz está nos púlpitos ornamentados, mas não nas casas quebradas. A cruz está nos slogans missionários, mas não nas viagens aos lugares onde ninguém quer ir. A cruz está nas fotos missionárias, mas não nos dias de suor e cansaço sem aplausos. O que falta? Falta quebrantamento. Falta sede de Deus acima de todas as coisas. Falta amor que não mede o sacrifício. Falta lembrar que não há discipulado verdadeiro sem negar a si mesmo. Brainerd viveu apenas 29 anos, mas viveu como se cada minuto fosse eternidade. Seu corpo frágil, constantemente abatido por doenças, nunca foi desculpa para recuar. Seu ministério, marcado por rejeição e solidão, nunca foi motivo para desistir. Ele sabia que a vida não lhe pertencia. E é isso que esquecemos. Não pertencemos a nós mesmos. A cruz está nos planos missionários que escrevemos, mas não nos passos que damos. A cruz está nos orçamentos das igrejas, mas não nos corações dos crentes. A cruz está nas nossas redes sociais, mas não nos nossos segredos diante de Deus. E enquanto isso, o mundo espera.
Espera por um evangelho encarnado, não apenas anunciado. Espera por homens e mulheres que, como Brainerd, não buscam títulos, mas almas. Que não buscam conforto, mas o reino. Que não buscam viver muito, mas viver de forma que valha para sempre. Talvez hoje seja o dia de rasgar as vestes do coração e perguntar: será que Cristo realmente é tudo para mim? Será que minha vida está moldada pelo peso da cruz ou apenas pela sombra dela? Será que tenho sede suficiente para deixar para trás meus próprios planos? David Brainerd, se pudesse falar conosco agora, talvez repetisse o que viveu. Preguem a Cristo com a vida. Amem como quem já viu a eternidade. E lembrem-se, o tempo é breve, e a alma de um homem vale mais que todos os impérios da terra. E você? Ainda sente o fogo? Ainda tem sede? Ainda se ajoelha e chora quando ninguém está olhando? Ou já se acostumou com uma fé morna, domesticada, previsível? Uma fé que não incomoda mais o inferno? O rio ainda está fluindo. O convite ainda está ecoando. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Mas talvez, com o tempo, você tenha parado de beber. Talvez ainda fale da fonte, ainda cante sobre ela, ainda leve outros até suas margens, mas você mesmo já não se inclina para beber. David Brainerd não podia se dar a esse luxo. Para ele, cada dia sem beber da presença era um dia de morte espiritual. E é por isso que, mesmo febril, mesmo fraco, mesmo sentindo que o céu estava silencioso, ele se lançava ao chão e clamava. Ele sabia que não poderia viver de lembranças espirituais, não poderia sustentar a missão com águas passadas. A sede o movia. E eu te pergunto, quando foi a última vez que você sentiu sede assim? Sede que te acorda de madrugada, sede que te leva ao joelho antes de qualquer outra tarefa, sede que dói, que arde, que não se satisfaz com pequenas doses de religião. O problema é que aprendemos a disfarçar nossa secura. Colocamos sorrisos por fora e folhas verdes sobre galhos que já não têm raiz profunda. Mantemos a rotina religiosa, mas sem a água viva correndo dentro. E assim, pouco a pouco, a alma vai murchando. O amor esfria, o fogo apaga, a missão vira fardo, a adoração vira formalidade. Brainerd não permitiria isso. Se estivesse aqui agora, talvez dissesse: não, viva de aparência. Não pregue um Cristo que você mesmo não toca. Não fale de um rio que você não prova. E talvez essa seja a sua dor agora. Talvez você lembre de dias em que o seu coração queimava. Dias em que abrir a Bíblia era como abrir o céu. Dias em que orar era como respirar. Mas hoje o que resta é o hábito. Você cumpre o ritual, mas a fonte está distante. O versículo diz: quem tem sede, venha. Mas você já percebeu que Deus não força ninguém? Ele não empurra, ele não arrasta, ele chama. E quem ouve e reconhece sua sede, vem. O perigo é quando a sede é sufocada pelo barulho, pela pressa, pela distração. O perigo é quando aprendemos a viver secos e não percebemos mais. E você, está sedento? Ou apenas ocupado? Você ainda busca a presença como busca o ar quando falta fôlego? Ou ela se tornou apenas mais uma parte da sua lista diária? Sabe, não importa se você está no púlpito ou no banco, na cidade ou no campo, no início ou no fim da jornada, todos precisamos beber da mesma fonte. Não importa se você prega para milhares ou para um, não importa se seu ministério é conhecido ou se ninguém sabe seu nome. Sem a água da vida, o coração endurece e o amor morre. David Brainerd não viveu para si mesmo. E não estou falando apenas do trabalho com os índios, mas da entrega interior. Ele se colocava inteiro diante de Deus, mesmo quando não sentia nada. Ele confessava sua fraqueza, chorava sua impotência, admitia sua incapacidade. E era exatamente aí que a água fluía. Talvez você precise hoje reconhecer que está seco, que está cansado, que está tentando viver a missão sem a fonte. E talvez seja esse o primeiro passo para beber de novo. O versículo também diz: receba de graça. Você não precisa pagar, não precisa merecer,
não precisa provar nada. A graça não é salário, é presente. Mas para receber, é preciso abrir as mãos. E para abrir as mãos, é preciso largar o que está nelas. Talvez seja por isso que ainda não bebeu, porque suas mãos estão cheias de outras águas, de outras prioridades, de outros amores. E eu te pergunto, com amor e urgência, o que você precisa largar para beber da fonte novamente? Qual idolatria silenciosa está ocupando o lugar da presença? Qual medo está te impedindo de se ajoelhar de novo? Não fuja dessas perguntas. Não enfeite as respostas. Deus já conhece a verdade. Ele sabe onde você perdeu o fogo. Ele sabe quando seu cântico se tornou mecânico. Ele sabe quando sua oração deixou de ser diálogo e virou monólogo cansado. Ele sabe. E é por isso que ele te chama hoje. Venha, receba, beba. Não como um espectador, mas como alguém que sabe que sem essa água, morre. Brainerd atravessava campos cobertos de neve, com roupas finas e pés cansados, só para levar um gole dessa água a quem nunca tinha ouvido falar dela. E você vai recusar o rio que corre diante de você agora? Eu não sei qual é a sua dor. Talvez seja o peso do pecado. Talvez seja a frustração de orações não respondidas. Talvez seja o cansaço de tentar servir sem força. Talvez seja o trauma de feridas abertas dentro da própria igreja. Mas eu sei disso. A água viva não mudou. O rio ainda corre do trono. A graça ainda é suficiente. E se você vier hoje, Ele vai saciar, Ele vai curar. Ele vai reacender o que se apagou. Não é tarde demais. Você não está longe demais. Você não está seco demais. A sede é sinal de que ainda há vida. E se há vida, há esperança. Então, como se David Brainerd estivesse ao seu lado agora, com olhos cansados, mas cheios de convicção, eu repito: beba. Beba até o último resquício de orgulho se dissolver. Beba até o último medo ser afogado. Beba até a última ferida ser lavada. Beba até o último suspiro desta vida ser para a glória de Deus. E quando beber, não guarde para si. Derrame sobre outros. Seja como o missionário que atravessou vales e tempestades para levar a fonte aos sedentos. Seja a resposta para alguém que está morrendo de sede ao seu lado. A eternidade está mais perto do que imaginamos. E quando o último dia chegar, a única coisa que vai importar é: você bebeu da fonte? Você viveu para que outros também bebessem? O convite está feito. O rio está diante de você. E a decisão é sua. O chamado de Cristo nunca foi para um passeio. Nunca foi para uma fé sem custo, sem feridas, sem marcas. O chamado de Cristo é um chamado à cruz. E a cruz não é um enfeite. Não é um símbolo para colar na parede. A cruz é um lugar de morte, um lugar de renúncia, um lugar onde tudo o que é nosso e não é dele precisa morrer. David Brainerd sabia disso. Ele não buscou a cruz como poesia, mas como caminho. Ele a abraçou, mesmo sabendo que ela o levaria a abrir mão de sonhos, de segurança, de saúde, de reconhecimento, porque ele entendeu: não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. E você? Já voltou para o Gólgota? Já se ajoelhou outra vez aos pés da cruz, deixando o orgulho cair como pó? Ou ainda tenta seguir a Cristo carregando apenas lembranças e não a cruz real? O altar de Deus não é lugar de decoração espiritual, mas de sacrifício vivo. É ali que o eu morre. É ali que a carne se cala. É ali que a vontade própria é quebrada. E sem esse altar, sem essa cruz, a fé se torna apenas mais uma filosofia bonita, mas sem poder para transformar. Talvez você esteja ouvindo e sinta que há muito tempo não se derrama no altar. Talvez tenha deixado o pó cobrir o lugar onde antes suas lágrimas caíam. Talvez tenha se afastado, não de forma brusca, mas lenta, distraído pelas demandas, ferido pelas pessoas, cansado das lutas. Mas hoje, Cristo te chama de volta. E não é um chamado frio, não é um comando duro, é um chamado com ternura. O mesmo chamado que ecoou para Pedro depois da negação. O mesmo chamado que alcançou Tomé
depois da dúvida. O mesmo chamado que um dia alcançou você quando seu coração queimava pela primeira vez. Ele não te chama para te envergonhar, mas para te restaurar. Ele não te chama para te esmagar, mas para te levantar. Ele não te chama para roubar sua vida, mas para devolvê-la como ele sempre sonhou. O problema é que queremos a vida nova sem passar pela morte. Queremos a ressurreição sem atravessar o Gólgota. Queremos o Pentecostes sem passar pelo Getsêmani. Mas isso não existe. É por isso que tantas vezes nos frustramos. Porque tentamos viver o Evangelho sem a cruz no centro. Brainerd viveu com a cruz no centro. Ele entendia que cada renúncia era, na verdade, um ganho eterno. Ele sabia que perder a vida por amor a Cristo era a única forma de realmente salvá-la. E por isso, não hesitava em morrer para si mesmo todos os dias. E você, o que ainda está segurando? Qual sonho você teme entregar? Qual pecado você ainda tenta justificar? Qual ferida você usa como desculpa para não obedecer? O chamado de Cristo é simples, mas absoluto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se não é ódio a si, é amor maior a ele. Tomar a cruz não é buscar sofrimento por sofrimento, mas escolher obedecer mesmo quando custa. Seguir não é caminhar por um tempo, mas até o fim. Não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. E talvez o que Deus esteja pedindo de você hoje seja exatamente isso. Morra para o que está impedindo sua vida de fluir em você. Morra para o orgulho. Morra para a autossuficiência. Morra para o amor ao mundo. Morra para o medo. Brainerd morreu jovem, mas viveu pleno. Ele não mediu sua vida pela quantidade de dias, mas pela intensidade da entrega. E sua morte física foi apenas a última etapa de um processo que ele já vivia diariamente. A morte do eu. O altar está aberto. A cruz está diante de você. Você vai passar por ela ou apenas olhá-la de longe? Vai cantar sobre ela ou vai se ajoelhar ao seu pé? Vai falar dela ou vai deixar que ela te crucifique com Cristo? Não adie esse retorno. Não adie esse encontro. Não adie essa morte que traz vida. Você pode ter muito ministério, muitos dons, muitas palavras, mas sem a cruz, tudo isso é vazio. E sabe o que é mais perigoso? É possível estar cercado de coisas espirituais e ainda estar longe de Cristo. É possível trabalhar para o reino e não estar no rei. Por isso, hoje ele te chama ao altar, ao arrependimento real, à rendição total. E esse arrependimento não é apenas confessar pecados visíveis, mas abrir as portas do coração para que ele toque nas áreas que você tem medo de expor. É permitir que ele quebre as defesas, derrube as máscaras, limpe o que você escondeu até de si mesmo. David Brainerd não teria paciência para uma vida cristã morna. Ele sabia que a eternidade estava em jogo. Ele sabia que cada alma que via, cada aldeia que alcançava, era um lembrete de que Cristo vale mais que tudo. E ele viveria e morreria de novo, se fosse preciso, para responder ao chamado. E você? Vai deixar que a cruz seja apenas um adorno em sua fé? Ou vai voltar a carregar o peso santo que molda o caráter e reacende o amor? O altar está esperando. O Cristo que te chama é o mesmo que carregou sua cruz por você. Ele não está pedindo nada que não tenha feito primeiro. Ele não pede que você morra para a sua vontade sem antes ter morrido pela sua vida. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia de Gólgota. Hoje é dia de entregar, não como quem perde, mas como quem ganha a pérola de grande valor. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Você não chegou até aqui por acaso. Há um fio invisível que te trouxe, e esse fio vem do coração de Deus. Ele sabia que você ouviria esta palavra hoje. Sabia que cada frase seria como um vento suave ou como uma espada cortante. Você poderia estar em qualquer lugar, mas o Espírito te trouxe para este altar. Brainerd escreveu, em um de seus dias mais solitários, "Meu corpo está fraco, minha voz é fraca, mas o fogo de Deus ainda arde dentro de mim.
E este fogo não é meu, é do Cordeiro. Talvez seja assim com você agora. Talvez o corpo esteja cansado, a alma ferida, mas ainda existe uma chama. Pequena, sim, mas viva. E hoje o sopro de Deus vem para reacendê-la. Deus usou este momento para despertar você. E quando Deus desperta, é porque ainda há propósito, ainda há jornada, ainda há missões que só você pode cumprir. Eu sei que você sente algo enquanto ouve. É como se uma voz antiga, misturada à minha, estivesse chamando. É a mesma voz que um dia falou com Brainerd nas florestas, dizendo-lhe: vá mesmo que esteja sozinho, eu estarei lá. É a mesma voz que agora diz para você: volte, mesmo que tenha se afastado, eu estarei aqui. Se em algum momento desta mensagem seus olhos arderam, se seu coração se apertou, se algo em você disse, isso é para mim, então este é o seu altar também. Escreve aqui abaixo, como testemunho e como oração: eu quero voltar. Não como quem escreve para homens, mas como quem sela diante do céu uma decisão. Brainerd disse: se eu tivesse 1000 vidas, todas seriam gastas entre os índios para que conhecessem a Cristo, pois ele é digno. E hoje o Senhor sussurra: se eu tivesse 1000 oportunidades com você, todas seriam para te trazer mais perto de mim. Mas ele não tem 1000. Ele tem esta, agora. Compartilha esta palavra com alguém que ainda está dormindo, antes que seja tarde. Talvez haja uma alma sedenta que só será tocada porque você se dispôs a levar a água. Talvez haja um coração que só despertará porque você decidiu não guardar para si o que recebeu. Se esta palavra tocou teu espírito, se você sente que encontrou um lugar onde a voz de Deus ecoa de forma viva, então este canal é teu altar. Inscreva-se em Del Trono à la Cruz e caminhe com aqueles que ainda ouvem a voz. Aqui cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu. Brainerd, em seu leito de morte, sussurrou: oh, que minha vida tenha sido como um incenso constante diante de Deus. E que assim seja conosco, que cada vez que você voltar aqui, não seja apenas para ouvir mais uma mensagem, mas para colocar lenha no fogo que o Senhor acendeu em você. Volte sempre. Há mais do que mensagens aqui. Há um chamado. E se você ouviu, então responda. Pois talvez o próximo sopro que reacenderá a sua chama esteja já a caminho.